Olá, amada, olá, amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vinda a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz, para que você se reconecte com sua quinta essência. Para que todo dia você encontre aqui reflexões que façam você, pouco a pouco, se lembrar quem você realmente é. Estamos aqui nesse trabalho da energia da semana, em que a gente faz um trabalho energético que vai reverberar por toda a semana, e a cada dia a gente fala sobre uma área da nossa vida. Nessa energia da semana a gente está trabalhando um código de luz que ativa a energia Kundalini e o amor interior. Então essa é uma semana de sentir muito o corpo e procurar coisas que façam o corpo vibrar, que tragam essa sensação de animação para o corpo. Bom, hoje é dia de aprendizado e quem vem aqui conversar conosco é o Rei de Copas. Então a gente vai falar sobre emoções, né? Que talvez seja o nosso maior aprendizado. O Rei de Copas é uma energia masculina, uma energia yang, uma energia de domínio dessa área emocional, dessa parte, na parte de lidar com o inconsciente. Porque quando a gente fala de domínio, não é sobre controle, é sobre saber lidar com aquilo. Então, o aprendizado dessa semana é entender essa parte emocional e trabalhar o nosso domínio sobre as emoções. E domínio no sentido de dominar o processo ao lidar com as emoções. No fundo do deck saiu o 5 de copas. O 5 de copas é uma carta que fala sobre um pesar, sobre uma tristeza por uma perda. É uma figura que está ali, cabisbaixa, olhando para 3 taças caídas, 3 copas caídas, sem perceber que atrás dele existem 2 taças em pé ainda. E é importante a gente lidar com essa energia, ainda mais num Rei de Copas, porque assim, viver é perder. É duro dizer isso, mas assim, é necessário. Obviamente eu não caibo nas roupas que eu cabia quando eu tinha 10 anos, eu perdi essas roupas. Só que isso não me dói, porque perder essas roupas me trouxe outras coisas, né? Quando eu encerro o ciclo da minha pele, das células da minha pele, elas vão embora, elas se destacam ali da minha pele e vem novas células. Então, assim, a gente está em processo contínuo de perda. Então, a gente precisa saber lidar com os ciclos. Ontem a gente falou também um pouco sobre ciclos, né? Saber lidar com os ciclos e entender que existe um processo inerente à perda, né? Todo fim é um novo começo, porque começa outra coisa. Quando acabou aquilo ali, começou uma outra fase. Não estou discutindo se a fase é boa ou ruim, mas começa uma nova fase. Então, entender que coisas se vão e algumas coisas ficam, faz com que a gente leve essa coisa cotidiana das perdas e das coisas que não saem como a gente quer, que também é uma perda, né? A gente perdeu a expectativa ou perdeu, enfim, um sonho. Isso também faz parte do nosso processo emocional. E eu acho que aí entra a questão do rei. A questão do Rei de Copas não é eu dominar as minhas emoções para que eu não sinta isso. Ou até num rolê meio positividade tóxica, eu sempre achar que está tudo bem. Porque quem não conhece positividade tóxica é isso, é você achar
que você tem que só ter pensamentos positivos. E não dá, porque a vida não é só uma coisa, a vida não é só luz, a vida é luz e sombra. Tudo faz parte de mim. Quando eu começo a achar que eu só tenho que ter pensamentos positivos, eu vou empurrando por baixo do tapete todos os meus pensamentos negativos, entre aspas, ou inadequados para aquela crença que eu tô tendo. E aí, o ponto que eu acho que a gente chega no Rei de Copas é o seguinte, é observar as situações e lidar com elas de uma maneira positiva. E o que é uma maneira positiva? É o que dá no momento. Porque é isso, assim, a gente nem sempre vai ter a reação mais top das galáxias quando a gente passa por uma situação de perda. Às vezes a gente vai ter uma péssima reação e tá tudo bem. O que eu não posso é ficar eternamente olhando para as taças caídas, sem perceber que existem taças de pé e tal. Eu acho que a gente tem que passar, se é um luto, por exemplo, e quando eu falo de luto não é só sobre perder alguém, mas pode ser sobre perder um emprego, um relacionamento, até um sonho que de repente não deu certo. Tudo isso são lutos que a gente vive. Existe um momento em que a gente vai ficar com raiva, ou vai ficar muito triste, ou vai ficar até um pouco deprimido. E tá tudo bem. Viver essa emoção sem lutar contra ela é importante. E assim que possível, sair dela. Acho também que a questão do Rei de Copas é um processo que a gente vai ganhando com a vida e conforme a gente vai perdendo muito, porque, né, se viver é perder, a gente vai se acostumando a perder, né? Tem uma música muito boa da Flara Ferro que ela diz que ela tem suporte porque ela suporta perder, né? E esse é o maior suporte que a gente pode se dar mesmo. Perder faz parte, né? Mas quando eu entendo que cada coisa que não sai como eu queria, ou cada pessoa que não age como eu queria, ela é um processo da minha vida. Quando eu entro num estado, seja de compaixão pelas pessoas, seja de compaixão comigo, que tive ali as minhas expectativas quebradas. Eu também preciso ali de um colo, de um abraço, né? Afinal, dói, né? Perder as nossas expectativas. E, mais além, ter um olhar de fé no processo, na vida, de que aquilo que aconteceu era o melhor para ter acontecido, acho que aí a gente está chegando no lugar do Rei de Copas, que é um lugar de compaixão pelo todo e de fé no processo, de fé na vida. Fé que se as coisas não foram daquele jeito, é porque algo melhor virá, é porque terá um motivo para isso. Então eu vou lidar com as minhas emoções difíceis ali, dolorosas, doloridas, naquele processo, porque não tem por que eu empurrar por baixo do tapete, aquilo também faz parte de mim. Faço o possível para que essas emoções vão evoluindo com muita compaixão, né, com doses cavalares de amor e compaixão. Essas emoções vão evoluindo aos poucos até chegar num olhar positivo de que, bom, tudo bem, não saiu como eu queria, mas deve ter algo melhor reservado para mim. Eu acho que esse é o ponto em que a gente chega no Rei de Copas, no domínio do processo, em que a gente não luta mais quando algo não sai como a gente queria. A gente acolhe e principalmente acolhe as nossas emoções, as nossas frustrações, as nossas expectativas quebradas, né? A gente cata os cacos, porque a gente não varre esses cacos para baixo do tapete como se não tivesse acontecido nada, como se tivesse tudo bem, como nem doeu. Doeu, só que aí eu vou nessas doses cavalares, né, de alto amor
e autocompaixão, lidando comigo e aprendendo mais um pouco, assim, alguma coisa ficou de pé, nem que seja o aprendizado, que esse é o ponto, né? O aprendizado emocional, seja com relação às pessoas, seja com relação a mim. Processos que eu consegui entender como que a minha cabeça funciona, ou como as minhas emoções funcionam, ou de repente curo, libero uma questão emocional ali que estava travada, mas que doeu um pouquinho, né? Não é sobre... Existem muitos momentos que a vida é iluminada e que as coisas correm muito bem. E que existem liberações que são incríveis, que você nem sabe como liberou, onde você acorda e não sente mais aquilo. Existe isso e é maravilhoso, mas nem sempre existe isso. Às vezes os processos para a gente se liberar de uma dor emocional, de um trauma, de uma crença limitante, é muita ralação, é muito trampo, é doloroso, é com o freio de mão puxado, é difícil. Mas ele acontece e acreditar que esse processo vai acontecer e seguir em frente, mesmo que nesse dia você ainda não esteja se sentindo bem, é o grande ponto do Rei de Copas, de você estar se sentindo o senhor do seu reino emocional. Bem, é isso. Espero que tenha feito sentido. Espero que essa semana traga esses aprendizados, principalmente de acolhimento emocional. Espero que não gostaria que acontecesse nada para você, mas que você conseguisse equilibrar o que já aconteceu e olhar para o que já aconteceu com esse olhar de compaixão, de amor próprio, de acolhimento, de bora catar os caquinhos e bora reconstruir tudo isso com muito mais consciência. Bora remontar o meu Lego aqui, né? Porque acho que as emoções também são meio que um Lego, assim. Elas se encaixam cada vez de jeitos diferentes. É isso. Desejo que seja um ótimo dia de muito aprendizado aí pra você. Beijo, até amanhã.